Como a gente poderia mobilizar mais indivíduos e famílias com recursos a doarem mais, seja através da criação de institutos e fundações familiares, ou ações dos próprios doadores individuais? Como é que a gente pode mobilizar esses mesmos indivíduos e famílias para doarem também para causas polêmicas e duras, né? Além acho que da redução desses valores em relação a isso, as causas mais difíceis, elas têm menos recursos. A gente queria ouvir um pouco aí, acho que dos achados da sua pesquisa, como isso pode ser melhorado e como a gente mobiliza essas pessoas para a doação. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Esse é o primeiro congresso do GIF em que a gente é associado. A gente se associou ao GIF no ano passado. Então, nós, por exemplo, as nossas informações não constam do censo GIF, do último censo GIF. Mas, enfim, estava escutando aqui a Ângela e falei, que vontade de começar a comentar o que ela falou e conversar. Eu vou contar um pouco aqui por que eu estou nessa mesa aqui. O Instituto Beth Jacolava era uma organização familiar que apoia projetos em duas áreas pouco comuns, eu acho, na filantropia brasileira, que a gente apoia projetos que visem a redução das desigualdades no sistema de justiça criminal e, numa outra linha programática, de gestão e inovação em políticas públicas. A gente existe desde 2011 e olhando a nossa carteira de grantees, né, de organizações que a gente apoia, o que a gente constata é que o financiamento dessas organizações que trabalham com essas causas estratégicas é muito internacional, né? São fundações internacionais, grandes fundações internacionais, que apoiam, especialmente as familiares, poucas corporativas. E um pouco olhando isso, eu me perguntei, falei, bom, se a Open Society resolve sair do Brasil, se a Oak Foundation muda de programa, o que acontece com esse campo dos direitos humanos? O que acontece com essa área que trabalha com justiça criminal? Como é que a gente poderia ampliar a filantropia nacional para esse tipo de causa? Então, a partir desse questionamento, comecei a pensar muito onde estaria a possibilidade de ter mais financiamento nessa área. E acho que o que a gente vem vendo é que isso provavelmente é possível, que tem um segmento de profissionais de alta renda que ganham bem, que poderiam ser mais chamados a doar, né? O que a gente vê hoje é assim, obviamente, não tem a possibilidade de doar tanto quanto doa uma grande fundação, mas talvez a soma desses recursos possa fazer diferença para o campo. Se a gente pensa hoje assim, um profissional, um advogado, um sócio de escritório, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, uma pessoa que ganha em torno de 30 a 40 mil reais, ela está, no Brasil, entre os 1% mais ricos. A questão é que essa pessoa, ela fala, não, eu não sou rica, né? eu não tenho que fazer filantropia. Quem tem que fazer são os multimilionários, são as grandes fortunas. Ela não se sente um potencial filântropo, ela olha e fala, não, eu ainda estou no meio da carreira. E eu acho que a hipótese toda aqui que vem movimentando a gente é de pensar que a gente poderia, talvez, se a gente se comunicasse com esse público de uma maneira mais focada nas suas necessidades, demandando de verdade esse público a doar, porque eu acho que se a gente morasse nos Estados Unidos, o advogado, o banker, ele seria demandado a doar com muita frequência, um valor que é mais do que, digamos, os R$300 anuais que ele doa para sei lá, que ele poderia doar para um GRAAC ou uma organização do tipo. Como é que a gente chama esse profissional a doar um valor que não é 100 mil reais, mas que poderia ser 5, 15 mil reais anuais. Então, a ideia é um pouco essa, como é que a gente aumenta a filantropia olhando para uma pessoa que está talvez não esteja no cume da pirâmide, mas ela está no topo da pirâmide, e como é que a gente chama ela para uma certa responsabilidade e envolve nesse universo, né? Então, a partir daí, o Instituto chamou outras organizações que financiam mais ou menos as mesmas causas para pensar com a gente enfim, uma experiência, né? Um piloto de como é que a gente poderia experimentar e testar um pouco as hipóteses que estavam nos mobilizando
enfim, será que a gente consegue mobilizar recursos de pessoa física ou não, desse profissional de alta renda? Como é que a gente entraria nesse universo? Então, hoje, a gente está... Então, nós, a Oak Foundation, a Open Society, a Pórticos, o Instituto Ibirapitanga e a... Acho que é isso. Sim, somos 6, é isso. Somos 6 organizações. Como é que a gente começa a pensar sobre isso? Então, hoje, essas 6 organizações estão, enfim, pensando as decisões estratégicas disso, e a gente, do Instituto Beth Jacques está na Secretaria Executiva, né? Então, assim, acho que a gente está muito no meio do processo, né? A gente não passou para a implementação ainda. A gente está pensando que estratégia a gente vai adotar, como a gente vai adotar, mas acho que tem muitos aprendizados já no meio do caminho. A gente conversou com muita gente, a gente fez um estudo de marketing exploratório, que não tem valor estatístico, mas acho que ele gerou muitos aprendizados para tentar entender como é que a gente entraria como que a gente poderia se comunicar com esse profissional, o que é recompensa, o que faria a pessoa se transformar num doador recorrente com um valor considerável anual, né? Então, enfim, eu acho que tem muitos aprendizados, espero poder dividir eles aqui um pouco hoje, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que, para mim, ficou muito marcada durante esse processo, acho que foi um aprendizado, é que a gente fala muito da cultura de doação, né, que é o foco dessa mesa, mas qual é a nossa cultura de captação? Como é que a gente está captando? Como é que outros institutos estão mobilizando terceiros para doar? Como é que as ONGs estão mobilizando? E eu não sei se isso é verdade assim para todas as áreas, para a área de saúde, educação, mas nessa área, especialmente nessa área de direitos humanos, de política, de fortalecimento da democracia, eu acho que a gente não usa a mensagem adequada, né? Eu acho que a gente tem essa tendência de dizer, não, é bom doar, né? Você deve doar porque, enfim, doar faz bem, doar é bom. E isso não é um argumento que convence ou que fideliza as pessoas na doação, né? Acho que a gente tem que pensar que, quando a gente vai fazer a interlocução com o doador, seja esse profissional, seja a pessoa que é abordada na rua, seja o grande doador, a gente tem que encontrar uma maneira de falar com ele que é uma maneira... enfim, a gente tem que adaptar o discurso ao interlocutor. Eu acho que até talvez é mais do que adaptar o discurso ao interlocutor. A gente tem que pensar qual é a mensagem que serve para aquele interlocutor, né? Eu acho que, às vezes, a gente tende também a querer vencer a pessoa pelo cansaço, sabe? Eu vou falar, vou explicar, vou expor um monte de números, e isso vai convencer a pessoa. Mas acho que isso não, enfim, não parece ajudar, né? A gente tem também, acho que, um pouco essa ideia de que a gente tem que enfim, vender, né? Ou tem que mostrar um sonho e não um pesadelo na hora de pensar a captação, né? Na hora de pensar como é que eu mobilizo as pessoas para as causas que me mobilizam, né? Acho que uma coisa que acho que tem sido, né, que foi um grande aprendizado dessa história, é pensar que a doação, né, que o ato de doar, ele pode gerar, e ele assim, e uma maneira de mobilizar o doador é gerar essa sensação de pertencimento. Isso a gente viu no estudo, como as pessoas, como é recompensador a filantropia como um lugar onde a pessoa pode pertencer a uma turma, enfim, essa sensação de que, se eu dou, eu pertenço a um certo universo, a um certo grupo de doadores, e isso me coloca num lugar onde eu gostaria de estar, né? Eu acho que, assim, para a gente que é dessa área enfim, do terceiro setor, eu trabalho nessa área a vida inteira, praticamente, uma das coisas que acho que me chocou, mas que acho que faz muito sentido, é entender que a doação da pessoa física, ela é um ato de consumo, entende? Aqui a gente fica pensando, não, isso aqui está fora do universo, mas do universo de consumo, mas, de fato, a pessoa escolhe doar ao invés de gastar com outra coisa. E aí acho que tem um aprendizado mesmo do universo da publicidade, do marketing. Porque
tem isso, assim, quando a pessoa escolhe comprar uma bolsa X, usar uma roupa Y, fazer tal viagem, comer em tal restaurante, ela está escolhendo, dentro das possibilidades financeiras dela, coisas que com as quais ela se identifica. Ela se identifica com aquela marca, com aquele lugar, com aquela turma que vai naquele lugar. E eu acho que a doação tem que entrar nisso, tem que entrar nessa história de falar, bom, tá bom, eu vou doar porque as pessoas com as quais eu me identifico, porque o universo com o qual eu me identifico também doa. É um pouco... enfim, é difícil para a gente olhar isso, porque você fala, poxa vida, eu quero que a pessoa doe pelo mesmo amor à causa que eu tenho. Mas não é isso que aparentemente mobiliza. Assim. Eu acho que, para mim, isso, quando a gente começa a escutar as pessoas que doam, a gente começa a entender que a recompensa não é o amor à causa que a gente tem, que a recompensa não é exatamente olhar para a causa. Né? E isso eu acho que, enfim, é um pouco chocante, né? mas acho que é um aprendizado dessa história, né? Então, eu vejo assim, isso para a gente tem sido... enfim, a gente tem aprendido com isso, está pensando como é que mobiliza, e acho que isso é um ponto importante. Agora, escutando a Ângela, eu fico pensando um pouco também todo esse universo da doação institucional, né, do que é o grant-making institucional, como é que a gente... na base dos associados do GIF, compõem com projetos que a gente, que as organizações são executoras e, enfim, fazem seus projetos com fomento às organizações da sociedade civil. Eu acho que a gente, como instituto, quando a gente se fundou, a gente tinha muito essa crença de que é necessário, para um país desenvolvido, para uma sociedade democrática, ter organizações da sociedade civil independentes, financiadas com recursos não governamentais, para poder fazer todo esse universo de, enfim, formular ideias, formular propostas de políticas, monitorar governos, monitorar parlamentos, monitorar também, eu acho, todo o universo do judiciário, do Ministério Público, que é totalmente opaco e com pouco controle externo. Então, eu acho, assim, eu acho que é super importante a gente ter a doação da pessoa física, e é isso que tem mobilizado o nosso trabalho, é por isso que eu estou aqui. Mas, como instituição, eu acredito que a doação institucional ela é muito importante para o desenvolvimento de um país, né? E acho que a gente tem também que, aí, como organizações que fazem filantropia, pensar nisso e fomentar isso no campo. E acho que essas coisas... Eu acho também que os aprendizados sobre o que mobiliza a pessoa física podem ser também transferidos para esse universo do grant-making institucional, né? Como é que... a qual turma de organizações a pessoa quer pertencer? Como é que a gente transforma essa ideia de fazer grant-making, de fazer filantropia, numa coisa que é desejável, né? Onde as pessoas querem estar no grupo, na turma, e se identificam com isso. Enfim, então acho que tem essa conversa aí da filantropia com o marketing que acho que a gente precisa fazer, né? Obrigada, Inês. Acho que muito bom. Acho que agora a gente poderia ouvir um outro lado da questão. O Rodrigo, ele vem trabalhando com esse tema de captação de recursos, ele é um dos membros fundadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Essa questão é uma questão muito recorrente para o trabalho dele ao longo dos anos. E a ideia era ouvir dele um pouco agora, assim, como a gente poderia ajudar o Brasil a se profissionalizar em ações de captação de recursos. E aí a gente olha muito para o lado das organizações da sociedade civil, aquelas menos estruturadas, aquelas que têm menos acesso à informação. Como é que a gente poderia melhorar o nível de conhecimento sobre esse tema e até ajudar com algumas ferramentas fáceis, enfim, porque a gente vê que o gestor de uma organização da sociedade civil muitas vezes é o melhor captador, porque ele é quem tem a narrativa mais forte da causa, da organização, e a vida é um pouco difícil, desafiadora para que isso realmente... Então,
ajude, né, a que essas organizações se mantenham e que tenham recursos perenes para fazer, né, para implementar suas causas, suas missões. Como é que a gente ajuda nesse cenário tão desafiador, principalmente para essas organizações, o que acaba, de certa forma, impactando o trabalho dos doadores, porque é um problema nosso, não é um problema só do doador, é um problema dessas organizações e dos doadores. Fortalecer o conhecimento e as informações sobre isso para melhorar a sustentabilidade no longo prazo dessas organizações. Conversa com a gente um pouco sobre isso e tua experiência nisso, que eu acho que vai ajudar. Sim, obrigado, Georgia. Bom, primeiro, prazer estar aqui no Congresso do GIF, podendo falar sobre esse tema que eu venho falando há 22 anos. Há 20 anos atrás, a gente criou a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, por entender que faltava no campo uma associação profissional para tratar do tema, para profissionalizar os profissionais do setor. E eu me lembro de uma conversa, ouvindo aqui a Inês e a Ângela, são assim, música para os nossos ouvidos ouvir que um financiador do porte da Fundação Itaú Social resolve fazer um tipo de financiamento estratégico e apoiar a missão das organizações, e também música para os nossos ouvidos ouvir a Inês dizendo de uma coalizão de fundações internacionais e nacionais querendo apoiar um estudo para fortalecer essas organizações a captarem recursos, né? Isso é assim, muito bom a gente ouvir falar isso, ouvir esse tema. Eu acho que, em primeiro lugar, o que eu queria talvez falar é ampliar a perspectiva de sustentabilidade financeira. Se a gente perguntar para 100 organizações sem fins lucrativos qual é o seu principal problema, eu tenho certeza que mais do que 90 delas vão dizer que é a falta de recursos. E qualquer curso de captação de recursos são cursos que lotam, né? São ao concurso, todas as organizações vão atrás do conhecimento técnico de como captar recursos. E, basicamente, elas vão atrás de duas informações básicas, né? Aonde estão os recursos e como é que eu faço para chegar neles. Basicamente, é isso que move uma organização quando ela quer saber. Há uma falsa a percepção de que, ao saber onde é que estão os recursos, essa organização está com todos os problemas resolvidos e que existe alguém em algum lugar que sabe onde é que estão os recursos, então eu preciso contratar essa pessoa para ela me ajudar com o caminho das Índias, né, ou com o caminho do tesouro para eu chegar lá naquele lugar, né? E muito interessante ouvir a Neca ontem, que ela cita a Hannah Arendt falando sobre encontrar as pérolas, né? E acho que, no final das contas, eu queria mostrar uma imagem aqui para vocês, que quando a gente olha a questão de recursos, né, para qualquer organização, no fundo, os recursos que uma organização tem, ou saber a resposta para essa pergunta, onde é que estão os recursos e como é que uma organização se financia, é super importante. E é importante ter uma equipe que toque essa área de captação de recursos, mas tem níveis mais profundos de reflexão que a organização precisa fazer, e ela precisa olhar para esses níveis de reflexão sob o risco de que, se ela não olhar para esses níveis de reflexão, ela vai aprender a captar recursos, as técnicas e saber onde é que estão os recursos, mas não vai conseguir chegar nesses recursos, em primeiro lugar, porque ela não tem boas relações, ela não está construindo relações significativas com públicos de interesse delas. Ela não está entendendo um pouco do que a Inês falou, né, que tentar compreender o que é que move um possível doador para a minha organização. Tentar sair um pouco da própria realidade e ir para a realidade desse financiador. Então, para mim, esse campo do meio é o campo da comunicação. É o campo da construção das relações entre a organização e o mundo externo. Tem um livro da Beth Kanter, uma consultora que fala sobre o tema. O livro em inglês chama The Networked Non-Profit, Organização Social Conectada. Esse livro existe em português chama Mídias Sociais Transformadoras.
O nome em português não tem nada a ver com o nome em inglês, ele diz muito menos do que diz o nome em inglês, mas basicamente ela divide as organizações em 2 tipos de organizações. As organizações fortaleza, que são aquelas organizações que se fecham e que ficam em si mesmadas e que, enfim, estão pouco abertas e pouco porosas ao mundo externo, e as organizações esponja, que são organizações que estão se relacionando com o mundo externo de uma forma mais porosa, mais em contato com esse mundo externo. No final das contas, no fundo, a grande pérola, né, que a Hannah Arendt falava, é a pérola da identidade institucional. É o que vai fazer com que as pessoas e as organizações apoiem uma iniciativa é, no fundo, como essa organização se propõe a resolver os problemas sociais. É uma questão de identidade institucional. E eu celebro a iniciativa da Fundação Itaú Social de apoiar a missão das organizações, porque é aí que está a pérola das organizações. No final das contas, as organizações ficam olhando para fora, achando que o recurso está lá fora, sem se dar conta de que o recurso está aqui dentro. Mas eu entendo isso, porque o modelo de financiamento que elas têm é um modelo de financiamento que não proporciona essa possibilidade de elas se olharem para dentro, porque elas estão vendendo o almoço para comprar a janta, a verdade é essa. Então, o que acontece dentro das organizações é que elas não têm tempo para poder pensar na sua própria identidade, para fortalecer a sua própria identidade. E aí elas vão se enfraquecendo e criando um ciclo da escassez. O que está acontecendo com grande parte das organizações no Brasil é um ciclo de pobreza. E eu vou mostrar um ciclo aqui para vocês, porque, mostrando de outra forma isso que eu estou dizendo, o que é uma organização, a não ser um meio para a transformação social, um meio de canalizar recursos da sociedade, sejam de indivíduos, de fundações, de empresas, para realizar uma transformação social. Se essa organização aplica adequadamente os recursos, gerando impacto social e comunicando à sociedade, ela traz mais recursos, ela cresce e prospera. Se essa organização tem recursos de uma qualidade que não proporciona ela gerar um impacto interessante, bom, nem proporciona contratar as melhores pessoas de uma forma adequada. Ela não consegue gerar os impactos esperados e, portanto, ela também não tem uma área de comunicação, não tem uma preocupação com a comunicação, ela está sobrevivendo simplesmente, e ela não consegue comunicar à sociedade esses impactos. Eu estou falando lato sensu, não estou falando que todas as organizações são assim, mas eu tenho conhecido muitas organizações que estão vivendo esse ciclo da pobreza, esse ciclo da escassez, onde menos recursos atraem pessoas menos capazes e com menos espaço para estudar, para se capacitar, para se, enfim, para melhorar sua capacidade, com menos tempo para pensar sobre a identidade institucional. Isso gera cada vez menos resultados que geram menos recursos e mais desconfiança. É por isso que, se a gente olha para o censo do GIF, tem uma diminuição significativa do repasse do recurso dos financiadores, pelo menos do GIF, para as organizações. E, por outro lado, tem um interesse, uma vontade de apoiar. Então, de fato, é um paradoxo, né? Há um interesse crescente das organizações apoiarem, mas a verdade que se mostra é uma verdade de diminuição de recursos. E é claro que os associados do GIF são um grande e importante foco de recursos, mas quando a gente fala da sociedade civil organizada, a doação institucional é muito importante, fortalece, mas a gente precisa pensar em organizações que são financiadas pela sociedade civil e por pessoas. E aí eu faço coro aqui com o que a Inês traz, porque se a gente olhar o histórico das organizações, pegar o marco aqui desse congresso, é o marco de 30 anos de Constituição, né? As organizações da sociedade civil foram fundamentais, muitas delas, para criar uma Constituição, que é chamada a Constituição Cidadã. Essas organizações que eram, naquela época, atuaram
pela Constituição, para criar uma Constituição cidadã, essas organizações não eram financiadas pela sociedade civil. Eram financiadas, muitas vezes, principalmente as organizações que surgiram depois da ditadura militar, surgiram muito num movimento financiado por organizações internacionais. E muito importante o resultado que essas organizações geraram, mas, ao longo do tempo, essas organizações foram desaprendendo a se relacionar com a sociedade civil brasileira, ou nunca aprenderam essa relação. E não é algo simples também. Assim, a partir desse momento, fazer com que as pessoas participem da própria organização. Estava conversando num determinado momento com a Adriana Ramos, do ISA, do Instituto Socioambiental, que tem uma presença grande, que trabalha com a questão indígena e tem uma presença grande nas redes sociais. Eles estavam sendo alvo de ataques de haters incríveis, porque há uma compreensão muito baixa da população brasileira sobre as diversas questões sociais que são tratadas pelas organizações. Então, qual é o caminho, né? Qual é o caminho que a gente opta? É um caminho do isolamento? Bom, então vamos a gente fazer o nosso trabalho, que é importante, ou é o caminho da inclusão e do engajamento? O caminho da inclusão e do engajamento é um caminho muito mais penoso e mais longo, mas provavelmente é o caminho que vai dar melhor resultado. Eu lembro do último encontro do GIF, que eu estava numa mesa de debate e a discussão era assim: se a gente vai escolher o curto caminho longo ou se a gente vai escolher o longo caminho curto. Que o curto caminho longo é esse que parece ser mais curto e, no final das contas, é mais longo. E o longo caminho curto é aquele que parece ser mais longo, mas, no final das contas, é o que dá os resultados. Por fim, que meu tempo já esgotou, eu gostaria de trazer o tema da coragem para o risco. E eu acho que tem essa ponte entre as instituições, os doadores institucionais, os grant makers e os doadores individuais, porque um apoio, por exemplo, da Fundação Itaú Social para uma organização, com expectativa de que essa organização vá, depois de um tempo, estar fortalecida ou capaz de captar recursos de outras formas, isso pode acontecer, mas eu diria para qualquer financiador que queira apostar nessa ideia de que pelo menos 4 tipos de capitais têm que ser alocados, ou 4 tipos de recursos têm que ser alocados para essas organizações. Em primeiro, capital financeiro. Essas organizações precisam de capital financeiro para investir em marketing, em comunicação, em tecnologia, em gente para tocar uma área como essa. Em segundo lugar, capacitação, formação e formações de fôlego. Não dá para a gente pensar uma formação, vou ensinar esse cara a elaborar projetos, ou vou ensinar essa organização aqui a como elaborar uma carta para captar recursos com uma empresa. Tem que ser formações de fôlego, de largo prazo, né? E tem que ser programas de fôlego. Em terceiro lugar, assistência técnica. Não adianta você capacitar as organizações se você não acompanhar a implementação do que ela está fazendo. Em quarto lugar, atração de novos talentos. Não dá para pensar, formar, olhar para as organizações hoje do jeito que elas estão. As organizações, em geral, têm pessoas muito capacitadas para lidar com a área fim, mas muito pouca gente para lidar com dinheiro. A gente precisa quebrar o tabu de falar de dinheiro dentro das organizações, isso precisa ser falado claramente e precisa ter gente dentro da organização que entenda que falar de dinheiro e se organizar do ponto de vista financeiro é um ato político também dentro da organização. Obrigado. Obrigada, Rodrigo.
A gente agora abre para ouvir os participantes e a gente trocar comentários, perguntas, enfim, reflexões. Antes disso, eu queria só compartilhar com vocês essa pesquisa que a gente fez, a gente criou nesse aplicativo aí, para ouvir um pouco sobre esses temas que estão aqui na mesa. E a gente tem 3 comentários rápidos, só para poder a gente dar uma aquecida aqui na conversa. E eu acho que acaba trazendo um pouco de alguns pontos comuns de quem está aqui, que se manifestou já pela pesquisa do aplicativo. Tem uma pergunta que era: você acredita que transformar o projeto socioambiental em negócio de impacto é uma alternativa, é uma solução? E aí, das pessoas que estão no Congresso e que estão aqui também, participando disso hoje, dessa pesquisa, 78% disseram que sim, 21% disseram que não. Então, vamos guardar essa informação para a gente conversar. 2, você é uma organização da sociedade civil? Você tem alguém exclusivo para essa atividade de captação de recursos? 16% disseram que sim e 83% disseram que não. Então, é um outro dado também. Se você é uma organização da sociedade civil, qual a sua principal fonte de financiamento? E aí a gente tem 4 categorias. Então, 33% disseram que dependem de recursos nacionais, 33% disseram que recebem doações de pessoas físicas, 16% disseram que seus recursos vêm na forma de editais públicos, ou seja, ele é um desdobramento das doações nacionais, e 16% disseram que vem de outras formas, que aí não se enquadra nessas 3. Bom, só para dar uma compartilhada com algumas questões comuns aí do. A gente está com o microfone aqui, eu peço que quem quiser falar, perguntar, comentar, compartilhar, levante a mão que o microfone chega até vocês. Posso se identificar também? Por favor, se identificar também, Bom de onde dia. é Eu sou e Maria o nome. Isabel, sou da Raia Drogasil. Não sei se é bem uma pergunta ou uma colocação. A gente tem uma forma de investimento social um pouco diferente. A gente tem nas nossas lojas, a gente oferece uma revista, que é parceria com a editora MOL. Então, o cliente vai fazer uma compra, a gente oferece a revista. Essa revista custa R$4. Cerca de R$2 a gente faz doação e R$2 são para a produção da revista. E tem também o sistema de arrecadação de troco, que é similar ao do Arredondar, no sistema próprio. Então, sua compra deu R$3,23, você quer doar os 23 centavos. Então, a soma dessas revistas e do programa de troco dá, no final de um ano, cerca de R$6 milhões para a doação. Então, é um valor muito significativo do microdoador. Eu acho que a gente também não pode ignorar, a gente está falando dos grandes doadores, mas o microdoador também é importante. E eu tenho a impressão que, se você perguntar, esse cara atravessar a rua, doou 23 centavos, você perguntar para ele, você é um doador? Ele não se identifica como um doador. Porque foi uma coisa para ele, foi prático, eu não queria aquelas moedas mesmo. E o cara da revista, provavelmente ele quis comprar a revista para ler, ele não se identifica. Então, quanto isso é importante, ele se identificar como um doador ou não, ou se a gente pode abusar, no bom sentido, dessa praticidade, que é similar um pouco ao que a Inês comentou. Você vai comprar uma pulseirinha, porque o famoso usou a pulseirinha, mas ela está ajudando numa causa. O quanto que a gente pode também ser criativo e falar a linguagem que o cidadão está falando, que quer comprar a pulseira para usar, quer comprar a revista para ler, e doar as moedas porque ele não quer ter. Acho que é isso. Obrigada. Acho que a gente pode reunir uma rodada e aí a gente volta para cá e vai junto. Eu sou Bartira, do Espírito Santo. A gente tem uma instituição lá de educação. A gente é novo, estamos no nosso 4º ano. E nós fomos selecionados, ano passado, no Itaú Social. Eu quero fazer um comentário. Eu sou novo na área, eu trabalhei 20 anos no setor da construção civil. E eu quase não preenchi edital, e ano passado foi o primeiro ano que a gente preencheu. Eu só fazia um pouco o trabalho ali, que a Inês mencionou um pouco, Friends and Families, bater na porta, quantos alunos você quer adotar? E comecei para edital, e o que foi muito desconfortável para mim no início é que eu gastava muito tempo preenchendo e eu não tinha nenhum feedback. Eu lia o edital, eu achava que eu estava em alguns dentro da proposta, só aplicava para aqueles, e o feedback era 0.
E quando eu recebi a carta convite, eu só fiz um pedido para o Itaú. Eu vou preencher, mas depois, se eu não for, eu quero a resposta. E eu recebi. Então, a gente não foi o projeto adotado, mas eu recebi aonde que o meu projeto não estava em acordo com o que vocês estavam querendo. Então, assim, continuem com essa devolutiva, porque ela fez muita diferença. Eu acho que depois dessa a gente pode fazer um bloco aqui. Eu sou Andréa Peçanha, do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Lá eu coordeno uma unidade de negócios sustentáveis. Eu estou muito feliz com as falas aqui dessa mesa, porque eu acredito muito que a organização ela vai ser muito estratégica e ela vai ser muito eficiente se ela trabalhar no âmbito da sua missão. E aí essa questão de qual é a minha fortaleza, o que eu faço bem, o que eu faço de forma eficiente. Então, ouvir que as grandes instituições do Brasil, as instituições financiadoras, começam a olhar um pouquinho para esse fortalecimento institucional, isso é fundamental. As organizações elas só vão poder mudar de patamar e realmente atuar focando na sua missão, se a gente tiver esta perspectiva. Senão, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, como o Rodrigo disse. E, Inês, fiquei super feliz de ver também você falar sobre essa nova perspectiva. Ou seja, a gente tem que olhar um pouquinho. Esse financiador, ele deseja o quê? Será que o desejo dele está comungando com o nosso? Eu acho que quando a gente vai apresentar no projeto, a gente pensa só nas nossas razões, mas a gente nunca pensa, do outro lado da mesa, quais são as razões para o apoio para uma causa. Eu acho que as organizações serão mais exitosas se elas começarem a olhar também para as outras motivações que são além das minhas. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada agora só de comentários e que aí a gente continua. Então, vou passar para a Ângela aqui. Vou pedir licença aos meus colegas de mesa aqui, até para entrar um pouquinho num assunto deles também. Meu Mundo hoje é uma fundação corporativa, mas ele já foi um mundo de captação de recursos, ele já foi um mundo de antigas ONGs ou quiosques. Talvez seja por isso que a gente, em conjunto com a equipe lá da Fundação, a gente tenha mudado um pouquinho o que a gente fazia. E eu agradeço o feedback que eu acabei de receber aqui de uma candidata a um edital nosso. Essa é uma ação que nós estamos fazendo hoje. Eu queria comentar apenas que eu acho a microdoação importantíssima que a Drogaria Raia faz. E isso vai ao encontro do que Inês estava falando, dos doadores individuais, e que não importa muito se eles se acham ou não doadores, o fato é que eles estão investindo 6 milhões de reais por ano, como você acabou de citar. É esse movimento que, mesmo que comece inconsciente, ele deva ser estimulado. E vocês estão fazendo isso muito bem. E aí, para comentar também um pouco do que Inês falou, eu acho que a gente precisa, na nossa sociedade polarizada de hoje, e isso pode parecer utópico, deixar de fazer coisas que são bipolares. Ou é institucional, ou é individual. Ou é esquerda, ou é direita. Tem que ser uma aliança no sentido de desenvolvimento da sociedade, já que nós temos tantas dificuldades hoje institucionais. Se nós, sociedade civil, não nos unirmos numa aliança importante para trabalhar com essa sociedade aqui no Brasil, porque a boa notícia é que lá fora essa aliança está acontecendo. Eu vou contar um pouquinho para vocês, por isso que eu pedi o microfone. A gente faz parte há 2 anos de uma aliança que foi promovida pela OCDE, a tão famosa OCDE, que ao longo de muitos anos trabalhou apenas com governos ou com empresas e que chegou à conclusão que só isso não dava, que eles precisavam criar um conjunto de fundações discutindo o assunto. Então, eles criaram uma organização interna chamada Net Forward, Net FWD, que significa Rede Network of Foundations Working Towards Development. É um grupo pequeno, mas é um grupo que está discutindo o desenvolvimento e quase todas essas fundações, eu vou dar o nome de algumas que são muito desconhecidas de todos nós. Uma chamada Mulago, que foi criada por um pediatra
que trabalhava em hospitais africanos, mas é um pediatra californiano e a fundação é sediada em Oakland, na Califórnia. Eles fazem grant-making irrestrito para causas, e eles são bem específicos, eles vão atrás de pequenas organizações e não tem tempo para parar a doação enquanto a organização estiver criando impacto e estiver mostrando os seus resultados. Vou dar um outro exemplo, que é a Star Foundation, que está sediada em Londres, que acaba de criar uma universidade de filantropia, Rodrigo, nessa linha de formação contínua, de assistência técnica contínua, que é exatamente o modelo que a gente está fazendo também na Fundação Itaú Social, com envolvimento preferencial, em breve, de voluntários, colaboradores, Inês, que vai no caminho de doação de recursos, não só financeiros, mas também não financeiros. O engajamento, a causa. A última, mas não a última das fundações lá envolvidas, chama-se Sawiris Foundation, que é uma fundação egípcia que trabalha fazendo uma coisa muito importante. Preenchimento de edital é um custo de transação muito elevado, que a pessoa perde tempo, não tem, às vezes, pessoas especializadas para isso. Então, assim, são visitas que são feitas, feedbacks que são dados com essas organizações. Então, a boa notícia é que isso está sendo feito no mundo. O mundo está entendendo que essa desigualdade não pode continuar. Claro, e aí eu quero reforçar o conceito de que, assim, os doadores individuais, vamos acabar com essa assimetria, eles não são menores. Pode ser que o volume de recurso financeiro seja muito menor, mas vamos combinar que o recurso financeiro não é a única coisa que é importante. E se nós nos aliarmos, o bolo será muito maior. Muitas reflexões aqui. Vou começar aqui por esse comentário seu do Instituto IP. Eu acho que, assim, escutando aqui o Rodrigo, eu não falei, mas acho que é óbvio que a captação de recurso ela tem a ver com a legitimidade da organização. Quando a gente começou a pensar nesse projeto de mobilização de recursos de profissionais de alta renda, um dos objetivos era, bom, de um lado, ampliar a filantropia para essa área, de outro lado, ampliar a legitimidade que essas causas têm na sociedade, né? Porque acho que o dinheiro e a legitimidade são duas coisas que andam juntos. Se a sociedade reconhece que aquela organização é importante, o dinheiro aflui para ela também, né? Claro, tem que saber captar, mas, enfim. E eu acho que, especialmente nessas causas de direitos humanos, o que eu vejo é que a gente não consegue fazer essa relação do o meu desejo, comungar o meu desejo com o desejo do potencial doador. O que a gente viu no estudo, que eu não acabei não falando, mas que acho que é importante de ver que, neste universo dos profissionais de alta renda, segmentado para essas causas, a doação pode estar também num lugar de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento de networking. Dependendo de como eu organizo o processo de captação, eu posso transformar isso numa oportunidade de desenvolvimento, de conhecimento, de desenvolvimento, enfim, de visibilidade para aquela pessoa entre os pares e a pessoa poder se colocar num lugar de líder transformador. Então, eu acho que, às vezes, talvez o maior desejo daquelas pessoas não seja ver a redução do encarceramento em massa. Mas como é que eu faço essa conversa do recurso que eu acho que é importante para certas causas com aquilo que é importante para aquela pessoa? E acho que isso é um super aprendizado. A gente viu especificidades nesse segmento e agora a gente está aqui com o desafio também de falar, bom, como é que a gente aproveita esses aprendizados e pensa uma estratégia de mobilização piloto para ver o que dá certo. Agora, eu acho, assim, eu fico pensando um pouco nesse universo da doação. Eu acho que tem muitos tipos de doação e todas são importantes, né? Porque eu acho que o microdoador que arredonda o troco é muito legal. Eu acho que as doações onde você atrela a compra de um produto, parte custeia o produto, parte vai para a causa fim, também acho maravilhoso e é uma alternativa. Agora, eu também sou super a favor da doação desinteressada, fundo perdido, enfim, o fundo perdido não é bom, mas, enfim, que produz lá uma transformação. Acho que a gente tem que ter no mundo essas diferentes possibilidades. Isso é mais um comentário que acho que é um tema que está rodando aqui sobre financiar a missão ou financiar projetos, né?
eu acho que isso também depende, eu acho que isso também tem lugar para diferentes modelos, porque eu acho que isso depende também da maturidade do doador, dos objetivos do doador. Eu acho que, às vezes, se a gente pensa um projeto com começo, meio e fim, que custeia os custos administrativos, né, que paga pessoal, que paga telefone, isso também ajuda o próprio doador, especialmente o doador que tem menos trajetória, a entender qual é a diferença que o seu recurso fez. Porque pensar que é ótimo você pensar que o resultado daquela organização inteiro é seu mérito, né, mérito de você como financiador, mas é mais fácil entender, olha, a gente ajudou, enfim, sei lá, dar um exemplo aqui nosso, do Instituto, a ter enfim, a advocacia pro bono liberada no Brasil, né? Assim, eu acho que é mais fácil, você vai numa reunião de conselho, você explica melhor que diferença que isso faz, né? E acho que isso é uma coisa importante. E só um último comentário aqui, que é a história do risco, porque a gente fala assim, não, se eu apoio a organização, ou se eu, como missão, eu estou mais no risco, e se eu faço grant making, eu estou mais no risco. Eu acho que é o contrário, porque se você financia, eu financio uma organização por um tempo determinado, não dá certo, eu simplesmente não refinancio, desmobilizo aquele dinheiro. Muito diferente do que se eu executo isso, eu tenho um pessoal, eu tenho toda uma equipe, toda uma estrutura voltada para executar. Então, eu acho que o financiamento, às vezes, né, se você pensar ali como uma porcentagem do seu investimento alocado num investimento mais de risco, é mais fácil desmobilizar, né? Então, eu acho que essa também é uma questão para a gente pensar. Eu queria primeiro fazer uma super interessante a ideia das microdoações e de mecanismos. Mais uma anedota, conheci um despertador na Inglaterra, que você acorda, se você quer deixar mais 10 minutos dormindo, você bate e o despertador doa automaticamente 5 euros para... Então, se você quer mais 10 minutinhos na cama, é um despertador que liga, né, se conecta e tal, e você se sente menos culpado de ficar mais 10 minutinhos na cama, porque você está doando 5 euros para uma causa. Os Médicos Sem Fronteiras também fizeram uma super campanha na Espanha, que eles criaram um remedinho. Na verdade, não era um remédio, era uma pastilha e tal, de hortelã, né, que vendia nas farmácias e chamava pílulas para dor alheia. Então, você comprava a pastilha e tal de hortelã, que na verdade era uma doação, eles montaram toda a lógica e tal, foi muito mais a operação toda muito trabalhosa, mas uma super ideia, né, dos Médicos Sem Fronteiras, que acabou virando uma doação enorme, mobilizando o varejo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a primeira pergunta, e me chama a atenção a pergunta que se é uma saída para as organizações se transformarem num negócio de impacto. E tem 80 e tantos %, se eu entendi bem, dando uma resposta positiva. Eu diria que é nem sim, nem não, né? Eu acho que escolher ser um negócio de impacto não é uma decisão a priori. Eu acho que a decisão a priori mais importante que a organização precisa escolher é que tipo de impacto que ela quer fazer, o que ela quer fazer. E se a identidade dessa organização, voltando na ideia da pirâmide, lá do iceberg, a primeira pergunta é o impacto, o que essa organização quer fazer. E se esse impacto comporta um modelo de negócios em torno dela, maravilhoso, você atrai um novo capital. Então, essa possibilidade de atrair mais capital para resolver os problemas sociais e ambientais do mundo inteiro é super importante, mas não é a saída para todas as organizações. O que eu vi nessa minha caminhada também foi uma busca, às vezes, por organizações de criar um modelo de negócio dentro da organização e a organização perder a sua capacidade de dar impacto. Então, não faz sentido nenhum a gente colocar o modelo de financiamento
antes, como essa organização se mantém, antes de pensar no modelo de impacto dessa organização. Modelo de impacto em primeiro lugar e depois o modelo de negócio. Essa é a minha percepção. É claro que organizações, a gente percebe organizações também que se abrem para uma perspectiva de negócios, criando modelos híbridos, que uma parte vem de prestação de serviço, de venda de produtos, mas também de grants e de doações, são organizações que, no final das contas, são mais resilientes, porque elas têm fontes mais diversas de entradas de recursos. Mas algumas organizações elas precisam ter 100% do seu modelo de doação. Organizações de defesa de direitos, por exemplo, é impensável que essa organização vai conseguir se manter do jeito que ela ou com o impacto que ela espera ter, criando um modelo de negócio. Pode ser que ela vire menos do que ela é hoje, se ela pensar num modelo de negócio. Então, acho que para mim, é uma falsa dicotomia de ou você é uma ONG ou você é um modelo de negócio. Se você for um modelo de negócio, você vai ser mais eficiente, vai dar mais escala e tal, e vai ser mais sustentável do que você for uma organização sem fins lucrativos. Só a gente olhar, por exemplo, para o GRAAC, para os Médicos Sem Fronteiras, em termos de impacto, em termos de volume de recursos, em termos de eficiência e eficácia, o que essas duas organizações fazem com modelos de doação. E aí a história do risco, vou só finalizar, a história do risco, as organizações não conseguem, em pouco tempo, mudar o seu modelo de financiamento, por exemplo, se elas querem incorporar um modelo de financiamento de doadores individuais. Isso requer investimento e tempo para isso dar certo. Tem nos negócios a ideia do break-even, né? Não existe nenhum negócio que pare em pé antes de 3 a 5 anos. A Amazon ficou dando prejuízo por mais de 10 anos. O Facebook nem tinha um modelo de monetização, sei lá, no começo do Facebook. Então, por que se investe nesses negócios e não se investe, por exemplo, para que uma organização crie uma área de captação de recursos eficiente, né? E as áreas de captação de recursos com doadores individuais que a gente tem visto de algumas organizações fecham break-even de 3 a 4 anos, né? Então, é preciso fazer esse investimento de longo prazo. Obrigada, Rodrigo. A gente tem mais 10 minutos e a gente quer ter certeza que a gente devolve para uma rodada para umas 2 ou 3 perguntas e traz para um fechamento final, uma fala final e um convite que a gente tem a fazer. Eu sou a Paloma, do PCLabs. A gente é um software para monitoramento de impacto e resultado das organizações. E daí minha pergunta vai um pouquinho mais para a Ângela. Quanto você está vendo que é a responsabilidade da organização já trazer esse monitoramento de avaliação e resultados pronto para os financiadores analisarem de uma forma mais estratégica se eu continuo um investimento ou até se eu financio um projeto? E o quanto isso tem que ser mais participativo junto com o financiador? Eu sei que vocês ajudam muito as organizações lá na ponta a fazer isso junto com vocês. Então, quanto vocês já esperam que isso venha pronto? E qual está sendo a capacidade também das organizações em aprenderem isso tudo novo que vocês estão percebendo? Mais alguma outra pergunta? Temos mais? Por favor. Meu nome é Carla Lopes, eu sou do Espírito Santo também, como a minha colega ali. Eu montei a BEGS depois de um dilema pessoal, de saúde. Vou falar de esse embaixador já ouviu aqui. Eu perdi uma irmã com câncer de mama em 2005, tive outra irmã com câncer de mama em 2012, e meu marido é transplantado de fígado desde 2009. Eu vivia em hospitais. Ou eu chorava ou eu escrevia. Eu escolhi escrever. Eu elaborei o estatuto do doente crônico, entreguei na mão do senador Magno Malta, que levou para o Brasil para criar leis e tal, mas vi que isso era pouco. Eu estava no hospital, eu tinha um cerimonial infantil, tinha um estúdio super bombado, deixei tudo e fui escrever. Aí eu criei o projeto Unido pela Esperança, que os personagens vão entrar no Terra Encantada, o personagem de Medula Óssea, e tem teatro infantil que vai falar de doar sangue ou auxílio desde a maternidade, mas para os pais. As crianças vão doar roupa, brinquedos e serem solidárias. Eu comecei a escrever vários editais por mim mesmo pela BEGS, que é a minha ONG, de eu sozinha. Tem algumas pessoas lá, mas é mais eu que estou assim, militando. Escrevi vários, assim, no Itaú, escrevi em uns, e vários, escrevi. Fiz as políticas públicas nesse período também, para poder aprender mais.
E eu resolvi mudar para o modelo de negócio. Eu me inscrevi na Lei Rouanet o ano passado, me cobraram 4.500 por cada projeto. Falei assim, não vou dar. Peguei o edital lá, fui olhar, fiz os dois, o teatro e o curta-metragem. Foi indeferido. Eu fiz a contraproposta lá, a reativação, coloquei vários pontos da lei, conforme tal, e fui escolhida, esse ano foi contemplada para fazer esses dois projetos, que não, assim, não é um projeto só, é um projeto aliado a um projeto pedagógico, porque eu sou pedagoga, eu acho que assim, se você jogar uma causa dessa assim, no ar para criança, assim, seria muito pouco, e para adulto também. Os dois projetos são aliados assim, a um projeto pedagógico para falar com criança e criança falar para o adulto, para daqui a 10, 20 anos ter os futuros doadores. Porque... Só vou te pedir para abreviar por conta do aí, tempo. Assim, é isso aí. Eu assim, fui pela ONG e vários editais por ter, assim, ter várias coisas técnicas, ser mais difícil, eu optei por ser pessoa física, pela Rouanet foi mais fácil, e consegui que esse projeto seja... Agora estou galgando o patrocínio para poder colocar esse projeto, que tem musical, tem um monte de coisa, para poder falar sobre esse tema. E é isso. Eu fui da ONG para o negócio. Eu acho que foi mais fácil para mim. Pelo menos eu consegui, né? Bom dia. Bom dia. Eu sou Bernardo Brant, da Oficina de Imagens de Belo Horizonte, que é uma organização que existe há 20 anos, trabalhando com comunicação, educação e promoção de direitos de crianças e adolescentes. Bom, eu acho que essa mesa e essa discussão ela é super pertinente, a gente podia ficar aqui pelo menos mais uma hora discutindo várias questões aí, que estão sendo colocadas. Eu queria fazer um comentário e uma provocação para a mesa, enfim. Eu acho que tem um ponto super importante nesse momento que a gente está vivendo, não só político, né, do Brasil, mas também em que momento que a gente está de pensar qual que é a dimensão política, de fato, da nossa atuação enquanto organização da sociedade civil, né? Eu acho que essa dimensão política ela foi esvaziada em função da dimensão econômica, inclusive numa lógica que a dimensão econômica da sustentabilidade financeira ela estava acima dessa dimensão política. Eu acho que o melhor dos mundos seria, dentro da diversidade, né, de financiamentos, que 70% do nosso financiamento fosse de doações de pessoas físicas da sociedade civil, nos vários níveis. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa alcançar. Eu acho que o modelo de negócio, de financiamento por projeto, ele, de alguma forma, foi um desserviço para essa dimensão política da atuação da organização, da sua missão, né? Muitas vezes porque a maioria das organizações, a gente viveu isso em vários momentos, a gente é pautado pelo financiador e a gente acaba sendo um birô do financiador dentro da organização. E o fortalecimento institucional que aquele projeto teria que estar oferecendo para a organização, você está trabalhando o tempo inteiro para o seu financiador. Então, acho que esse modelo de financiamento por projeto, ele precisa ser realmente repensado, né? A minha pergunta nesse momento onde existe todo uma desvalorização, um retrocesso político do ponto de vista de perdas de direitos, né? E eu acho super pertinente quando a Inês coloca que a gente precisa criar uma narrativa de convencimento para essas causas de direitos humanos, né? Como que a gente vai lidar com essa questão desse momento que a gente está vivendo, onde existe uma desvalorização, inclusive, com uma tendência forte dentro da sociedade, de cada vez falar que direitos humanos para defender bandido, enfim, essas questões todas, né? Obrigada. Eu vou só sugerir que a gente leve essa conversa final e desdobramento de mais perguntas para o café, daqui a pouco. Então, eu vou pedir para que cada um, em 1 minuto e meio, faça uma fala final e já dê conta das respostas. E aí eu só peço um pouquinho de paciência, porque aí a gente tem um convite a fazer que tem a ver com essa falta de tempo e os próximos passos dessa conversa, tá? Bom, eu acho que, assim, respondendo essa última pergunta, acho que para a gente fazer frente
redução de direitos, enfim, as questões que a gente enfrenta contemporâneas hoje, assim, no mundo público, eu acho que ter uma sociedade civil fortalecida é importante, né? Enfim, essa história, bom, tá bom, eu não gosto da maneira como, sei lá, tenho críticas à maneira como o Ministério Público atua. Quem é que é capaz de monitorar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter sociedade civil para fazer frente a esses temas ou a essas questões, e acho que a doação, enfim, acho que o financiamento, o grant making, a doação de pessoa física é um caminho para a gente conseguir, enfim, dar conta disso. Acho que a gente precisa ter... agora, eu vejo que esses que são alguns caminhos, assim, porque de um lado tem isso, o trabalho das organizações, e de outro lado acho que tem, e acho que isso hoje tem um movimento também do investimento privado, de fomento a essas novas lideranças políticas, novos movimentos de incidência política, porque também como é que a gente ocupa um espaço para disputar uma narrativa, né? Disputar a narrativa dos direitos humanos, disputar a narrativa da democracia. Então, eu acho que aí tem enfim, do lugar aqui do GIF, eu acho que é no fortalecimento dos movimentos da sociedade civil. Bom, eu fecho a minha fala, com a percepção de que talvez a gente ainda esteja aprendendo o que é ser sociedade civil organizada. Essa é a impressão que me dá. E quando a gente olha a natureza dos três setores, né, o setor público, o setor privado e sociedade civil organizada, eu acho que o que a gente ainda tem menos compreensão do que é, e menos vivência, e menos histórico, é a sociedade civil organizada. E uma característica da sociedade civil organizada é justamente a autonomia e a criatividade, fazer coisas novas, elevar a barra da política pública, né, no sentido do espírito público. Então, esse é o ponto, e recursos financeiros pulverizados de doadores individuais, você falou de 70%, né? Ter talvez 70% do bolo. Se a gente olhar em países mais maduros, em que talvez a sociedade civil está mais madura, nos Estados Unidos, por exemplo, doadores individuais são responsáveis por 80% de todo o recurso doado nos Estados Unidos vem de pessoa física, né? Não vem de grandes instituições, né? Então, não fundações, pessoa física, famílias, né? Famílias, assim, que o dinheiro é direto, não vem através de uma instituição. Então, 80% vem de pessoa física. Então, eu deixo aí na verdade, uma palavra final de esperança e de vontade que a gente consiga caminhar nesse sentido de ter uma sociedade civil forte, com mais autonomia e mais criativa. Boa mensagem de otimismo, Rodrigo. Só rapidamente para responder sua pergunta, a gente espera, a resposta não é muito alta por conta daquele diagnóstico que eu fiz no início, não há muito conhecimento do campo e ainda baixo uso de tecnologia. Algumas organizações, como eu falei, são níveis de maturidade diferentes, elas trazem muito isso, outras não. Então, é um diálogo, um diálogo para contaminar ambos os lados, ou seja, a gente levar algo de importante, de conhecimento, de monitoramento e avaliação, e, por outro lado, a gente ter o conhecimento importante que eles têm. A gente não está chegando em terra arrasada, a gente está chegando em terra de conhecimento do trabalho que se faz. Eu acho importante também insistir no ponto de que precisamos fazer coisas juntas. Os direitos humanos, eles podem ser tratados frontalmente nos assuntos menos apoiados, como o Inês estava falando, mas eles podem ser tratados também transversalmente. O trabalho da Fundação Itaú Social é em cima do direito da criança e do adolescente há 23 anos. É com isso que a gente trabalha, com conselhos, com organizações da sociedade civil. Talvez ele seja o direito mais trabalhado, mais investido. Quando a gente fala que o GIF tem um apoio de 80 e poucos % para a educação, é disso que se fala, né? Mas também estamos olhando ali para direitos e vamos cada vez mais falar das mulheres, das diferentes raças, dos diferentes gêneros. A gente não está desistindo dos direitos humanos, a gente só está tentando focalizar naquilo que nós sabemos fazer a esse ponto. Eu acho que a boa notícia também, Rodrigo, e eu acho importantíssimo o que você falou, e também que foi perguntado da doação pessoa física dos indivíduos, é que isso é a face da evolução da nossa democracia, que ela não é antiga, ela é muito jovem.
E a gente está passando por todos esses processos, são dores de crescimento, mal comparando com as crianças e os adolescentes. Dói o joelho quando a gente cresce. Quando a gente fica velho, quem dói é o coração. Mas quando a gente cresce, é o joelho que dói. Dá para consertar, né? A brincadeira é essa. A boa notícia é que a gente fez uma pesquisa com o SEATS no ano passado, com a Organização da Sociedade Civil, para justamente pautar que nossa ação também agora está muito pautada em evidência de pesquisa e evidência de monitoramento e avaliação. É de que as organizações da sociedade civil, quer elas assumam uma função de defesa de direitos humanos, de trabalho direto com as populações, ou até de diversificar para ser negócios, ou ter atividades com fins de prestação de serviço ou de venda de produtos e programas, isso são diversificações necessárias. Negócios de impacto precisa se entender ainda, é uma noção muito jovem. Antes era assim, vamos fazer negócios de impacto, mas exatamente o que quer dizer isso? Hoje está se discutindo impacto em primeiro lugar, o impact first. Mas por quê? Está mal definido o campo de conhecimento. É preciso que o campo de conhecimento seja melhor definido, melhor praticado. Não é só conhecimento, é conhecimento e prática. Mas a boa notícia, volto, é que nessa pesquisa está muito claro que as ONGs querem crescer. 89% delas garantem isso. O que elas enxergam e já enxergam em si é uma capacidade mais baixa de gerir os recursos e de captar esses recursos. Mas elas continuam 100%, não vou dizer o 100%, mas sim, com equipes comprometidas, mesmo mal pagas, mesmo maltratadas. Elas continuam criando redes de solidariedade e de engajamento. Elas continuam acumulando experiência e elas continuam desenvolvendo metodologias próprias. É por isso que eu estou enfatizando esse ponto, porque não são terra arrasada. A gente precisa reconhecer para diminuir a desigualdade e a assimetria. E elas são reconhecidas e legítimas pelos públicos com quem elas trabalham. Vamos conversar mais de mão dadas, menos dicotomicamente, reconhecendo a diversidade de metodologias, de programas e de ações que a gente possa fazer no território. Eu acho que é esse o convite que eu quero fazer, dizendo que a gente tem lá, sim, boas capacidades, a gente não tem incapacidade. Obrigada, Ângela, obrigada a todos. Acho que eu queria só compartilhar, em 2 minutos, um pouco de como o Instituto Humanize nasce. Assim como vocês, Inês, a gente é novo associado do GIF esse ano. E a gente tem como causas, né, a sustentabilidade e geração de renda. Então, a gente coloca o homem como centro e a gente está olhando para os temas da sustentabilidade e geração de renda. A gente elegeu, dentro dos nossos programas e ações estruturantes, 23 temas para a gente trabalhar. Então, a gente tem territórios prioritários e para esses territórios prioritários, a gente está fazendo alianças com outros doadores. Então, de cofinanciamento, a gente está desenvolvendo visões comuns para alguns territórios, usando esses temas como um mosaico. Cada território faz sentido aglutinar um conjunto de temas. E, com isso, a gente está fazendo uma coisa que acho que está muito nessa conversa que a gente está tendo aqui. Para um conjunto de organizações que a gente está apoiando, com outros doadores, a gente define que aquelas organizações da sociedade civil são chave para o trabalho que a gente está fazendo. E, para algumas, a gente tem uma relação de projeto, porque está ligada aos temas. Para outras, a gente tem uma abordagem de apoio institucional. Porque, para o que a gente está fazendo, ter aquelas organizações no Brasil ligadas à área social, ligadas à área ambiental, é fundamental. Então, a gente tem uma relação diferente. Me fala da tua missão, como é que você está, o que você está fazendo e como é que a gente pode ter um apoio um pouco mais de longo prazo com esses lugares. E a gente está trazendo outros doadores para essa visão conjunta, para essa abordagem territorial, de temas que façam sentido para determinados territórios. Isso é uma maneira um pouco diferente de estratégias combinadas de doadores para lugares e para organizações da sociedade civil que estão ligadas a isso tudo que a gente está fazendo. A gente nasce em setembro de 2017, a gente está nesse processo e a gente convida outros para olharem, para trabalharem nesse sentido. Por isso, eu já vou para um momento final, que é convidar aos membros que integram o GIF
para o que a gente está chamando de uma rede temática nova que o GIF lança aqui nesse encontro, até porque a gente sabia que a gente não ia conseguir esgotar tudo que a gente quer falar, e alguns de nós aqui vêm tocando esse tema dessa cultura da doação, com mecanismos e abordagens inovadoras, diferentes, para dar conta desse Brasil difuso, plural, diverso que a gente vive. Então, a gente lança essa rede temática aqui, para a gente continuar essa conversa que a gente hoje inaugurou, mas que precisa seguir, precisa se aprofundar. Então, temas como foco em projeto versus apoio institucional, abordagem territorial, venture philanthropy, quer dizer, essa coisa de correr risco na filantropia é um assunto que precisa ser melhor trabalhado, melhor tratado, e aprendizados trocados dentro e fora do Brasil. Porque assim, o Humanize nasce, ele corre risco, mas ele fala desse risco, ele fala de estratégia de mitigação de risco, junto com outros financiadores e com quem a gente está apoiando. E é assim que a gente fala de Brasil real. Então, a gente acredita muito nisso. Mas precisa ter uma linha, e vale trocar, vale aprender dentro e fora, como a Ângela contou aqui um pouco das novas fundações que estão tratando de temas bastante áridos, mas de forma muito criativa. Então, apoio técnico, critérios para esse apoio mais de longo prazo às organizações, planejamento estratégico, todas essas questões, as competências socioemocionais, exercer a empatia de vários aspectos. Então, ter estratégias combinadas, doadores e implementadores, é o que a gente está querendo explorar nesse grupo temático. Então, tem todos esses temas que a gente colocou aqui, inclusive, estão sendo apontados para a gente levar para uma primeira reunião desse grupo temático. O grupo temático é coordenado pelo Instituto Humanize, pela Fundação Lehman, e tem uma série de outras fundações e institutos que fazem parte desse grupo. Então, a gente quer convidar para essa trilha colaborativa do tema. Então, eu acho que eu encerro a minha fala aqui e agradeço os palestrantes, agradeço o tempo de vocês, todo mundo que está aqui pensando e, acho que, trocando sobre um tema tão caro, e acho que vale, quem tiver interesse, continuar essa conversa no grupo temático e nos outros canais. Então, tem um coffee break servido, a gente continua a conversa fora por conta do tempo. Obrigada a todos.